Olá, meus amigos, boa noite a todos, muita paz, muita luz, muita alegria em nossos corações. Sejam todos bem-vindos a esse encontro de estudo, de reflexão, mas não poderíamos iniciar sem antes agradecer mais uma vez ao SEAP pela oportunidade de aqui estar. É sempre uma alegria em nossas vidas poder falar de Evangelho e falar de doutrina espírita. Então, vamos iniciar a nossa atividade dessa noite, lendo uma mensagem breve, fazendo uma prece e iniciando as nossas reflexões. O livro escolhido é o livro Luz Monte Acima, do Chico, com o Emmanuel, e a mensagem é a mensagem do capítulo 20, Página de Oração. Um livrinho pequeno. E nesse último capítulo, capítulo 20 desse livro, ele nos traz: Senhor, com a bênção de tua luz, conheço a carga das imperfeições que carrego. Entretanto, com o amparo da tua bondade, sou agora o que sou. Ainda assim, Senhor, rogo-te, não me deixes entregues ao meu próprio capricho. Guia-me por misericórdia em tua vontade e sabedoria, para que eu venha a ser o que queres que eu seja. Que a gente venha a ser o que Deus quer que realmente sejamos. Espíritos perfeitos, que vão progredindo, avançando, e chegam então à perfeição. Vamos fechar nossos olhos, pensando em Jesus, nosso Mestre querido, agradecendo sempre pela oportunidade da vida que temos recebido, por todas as graças, por todas as bênçãos, por todas as dádivas, lembrando da casa que estamos, lembrando do corpo físico que dá moradia ao nosso espírito, lembrando da oportunidade de estarmos aqui ouvindo uma mensagem do Evangelho de Jesus, a bênção do esclarecimento da doutrina espírita. Senhor, esteja conosco nesses minutos que nós nos colocarmos a falar do teu Evangelho, a refletir sobre o Consolador prometido, para que possamos nos conectar ao mesmo sentimento que o Senhor. Traga-nos paz, traga-nos tranquilidade, traga-nos de fato o amor, a sementeira de ação que todos nós estamos submetidos. Sê conosco, Senhor, nesta oportunidade e sempre. Que assim seja. Bom, meus amigos, hoje então nós vamos trabalhar sobre o título, sobre o tema, a imortalidade da alma. Quando nós pensamos em imortalidade da alma, o que vem à nossa cabeça quando falamos do título, do tema, imortalidade? Algo imortal, que não está sujeito à própria morte, que vai superar o caminhar do tempo. A falarmos de nós mesmos na doutrina espírita, que falamos da reencarnação, que trazemos o eixo de ensino de Jesus como sendo a própria reencarnação, a continuidade, mesmo pós-morte, mesmo pós o túmulo. Será que nós verdadeiramente temos vivido a vida com a compreensão da própria imortalidade? Será que temos nós compreensão que sobreviveremos ao tempo e que aquilo que cá estamos fazendo talvez seja muito pouco diante da imensidão da própria existência? Muitas vezes falamos e trabalhamos sobre a imortalidade da alma sem pensarmos o que ela significa. Falamos de uma vida futura sem compreendermos o que ela traz de significado para nós. A nossa reflexão, nosso estudo
vai partir justamente da questão 959 do Livro dos Espíritos, onde Kardec vai perguntar aos espíritos da onde vem o sentimento instintivo da vida futura. Porque quando olhamos pelas religiões, todas elas nos levam a uma vida futura. Não falamos aqui da própria lei da reencarnação, mas falamos da vida futura, um destino à alma após a morte. Então Kardec vai perguntar: da onde nós trazemos esse sentimento instintivo da vida futura? E os espíritos vão responder para Kardec que antes de nascer, como somos seres espirituais criados por Deus, antes de nascer, nós guardamos então as experiências e as lembranças do plano espiritual. Daí então, lembrarmos, ainda que por instinto, da vida futura. Mas a doutrina espírita nos chama muito mais, quando nos traz pela própria visão da lei da reencarnação. Mas é preciso que nesse primeiro momento nós tenhamos uma compreensão do que significa essa vida futura, porque muitos de nós alimentamos o conhecimento através das crenças que coletamos ao longo do tempo. Pensamos nas crenças que nossos avós trouxeram para as nossas mães, nossos pais, que depois depositaram em nós e que nós, por vezes, estamos terceirizando aos filhos, sobrinhos, netos. Será que nós trazemos uma visão racional da própria vida? Ou temos nós compartilhado as informações que temos recebido ao longo do tempo, que armazenamos dentro de nós sem refletir, sem pensar, sem analisar se realmente procede? Porque anos e anos se passam e aquilo que se parece óbvio, por vezes nós descartamos. Quantas vezes na vida, no dia, movimentar entre o mundo material, nós em um momento acreditávamos em algo e logo já não acreditamos mais. Por isso não se faz importante apenas que nós olhemos e acreditemos na própria imortalidade. Porque acreditamos em muitas coisas e depois desacreditamos. A imortalidade precisa ser sentida, vivida, vivenciada como uma experiência única, que nos convida, de fato, não apenas a acreditar, mas crer. Crer na própria imortalidade. Olhamos o mundo atual e percebemos que o homem se coloca a explorar o espaço, a explorar o fundo dos oceanos, mas que ainda tem dificuldade de explorar a própria essência, de perceber de onde veio, para onde vai e qual a necessidade da busca enquanto aqui nós estamos. Recentemente nós tivemos o cenário do submarino, que lá embaixo dos oceanos explorava o que naquela localidade se encontrava. Temos nós uma guerra espacial acontecendo desde muitos anos, onde a tecnologia se coloca a compreender um pouco mais o espaço. Começamos lá, nos Estados Unidos, com a própria Rússia, a guerra espacial, a briga espacial, mas que hoje nós podemos acompanhar muito mais de perto. Com a SpaceX, outras empresas que exploram agora todo o espaço. Falamos isso porque anos atrás, informações que hoje temos, não tínhamos. E fomos obrigados a então, agora, a assumir aquilo que a própria ciência, através da tecnologia moderna, nos trouxe. Quando o Hubble telescópio foi lançado, novas descobertas espaciais do universo nós conseguimos, então, observar. Agora, recentemente, lançamos um outro telescópio, James Webb, com uma capacidade ainda maior, com tecnologias modernas, atuais, que novas descobertas se realizaram.
É importante que nós olhemos para isso, porque, assim como Kardec nos pede, ora iremos caminhar pela ciência, ora pela religião, e nós faremos esse olhar filosófico em todas as partes. Não apenas para acreditar, mas crer na imortalidade da alma. Na ciência que, de fato, estuda profundamente as coisas, que investiga. Mas a religião que também nos conecta a Deus. E na própria filosofia que nos faz raciocinar. Não na filosofia que nos distancia, mas que nos aproxima ainda mais do amor de Deus. Quando nós nos colocamos a pensar nisso, a nossa base de desconhecimento será lançado lá no capítulo 3 do livro Céu e Inferno, de Kardec, aonde ele vai trazendo para nós a definição de céu. E nesse capítulo em especial, ele vai falar que no passado, pela falta de tecnologia, pela falta de recursos, acreditava-se que o universo era apenas a Terra, que a Terra era o centro de tudo e que ao entorno da Terra haveria ali céus, num concêntrico, céus transparentes, aonde dividiria a primeira camada, o vento ali, as estrelas, as nuvens, a segunda, os astros celestes a se movimentar, e na terceira camada, no terceiro céu, encontraríamos Deus e os seus eleitos, os seus escolhidos. Imaginava-se que o céu era justamente a divisão do horizonte para cima. Lançando o olhar ao horizonte, o céu estaria em cima. Há outros cientistas, pesquisadores, que diziam numa existência de 5 céus, 7 céus. Ptolomeu é um que defendia 7 céus. Sempre o último céu, como classificado as beatitudes divinas, onde Deus estaria com os seus eleitos. Passa-se o tempo e a teologia cristã agora vem implementar um destino para a nossa alma, o céu e o inferno, dizendo que o céu estaria acima e que o inferno estaria abaixo. Colocaria também penas eternas e gozos eternos. Nós estaríamos definidos quanto à nossa morte nesses dois destinos: penas eternas e gozos eternos, tristezas eternas, alegrias eternas. Mas com o avanço da própria ciência, foi preciso rever alguns pontos, de que o planeta Terra não era mais o centro de tudo, uma vez que as descobertas ainda no passado já nos mostravam um universo muito maior do que antes imaginávamos. O céu e o inferno não foram encontrados até hoje. E quanto mais descobrimos o universo, mais compreendemos a não existência física desses dois pontos, de tristeza ou da alegria, que classificaria entre o julgamento divino. A ciência, conforme avançava, obrigava a própria teologia cristã a modificar o que antes trazia como verdade. Seria interessante se nós pudéssemos analisar todo esse universo através da ótica espiritual. Que nós pudéssemos trazer algum espírito que nos explicasse a imensidão do universo quanto ao entendimento da imortalidade da própria alma. E é justamente isso que nós encontramos quando mergulhamos no capítulo 6 do livro A Gênese de Kardec. Uranografia Geral é o título, onde lá encontramos um astrônomo que vai trazer, como espírito, plano espiritual, o seu olhar sobre o universo. Esse astrônomo traz ali, entre 1862 e 1863, lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas de Kardec, um amontoado de cartas. E nessas cartas traz algumas orientações do plano de vista espiritual, sobre o universo, sobre a alma humana,
sobre as classificações que nós vamos ter. Mas antes de avançar, há uma questão importante. A questão 1012 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta aos espíritos se a ciência tem evoluído tanto e aquilo que a teologia cristã vem nos trazendo precisa ser modificada, o céu e o inferno não existe como nós imaginamos? E os espíritos vão dizer que não passam de alegorias, mas que o homem, por incompreensão material, por não poder tocar e ver, muitas vezes quer materializar tudo. E que o céu e o inferno está muito mais na questão da condição mental e espiritual de cada um de nós. Mas retornando então ao amontoado de cartas que Kardec recebe na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, nessa oportunidade, um espírito se manifesta, espírito de Galileu Galilei, um cientista da época, do passado, que gastou tempo lançando então o olhar aos astros, ao espaço. Ele foi quem descobriu a própria luneta, o próprio telescópio, e que naquela oportunidade a própria igreja o mantinha preso ou limitado, porque as suas descobertas enquanto encarnados colocariam toda a crença da humanidade por água abaixo. Toda a hegemonia cristã daquele momento, defendido pelas igrejas, teria que se modificar. Ele começa a ser cerceado pela própria igreja, mas vem, depois de desencarnar, nos trazer comunicações importantes para nós pensarmos justamente sobre a imortalidade da alma. E nesse amontoado, nós vamos trabalhar 4 textos para as nossas reflexões. O primeiro, onde ele vai trabalhar o espaço e o tempo. Ele vai pedir que pensemos no espaço. E vai nos colocar a imaginarmos montando em um veículo, olhando ao céu, encontrando a estrela mais próxima e nos dirigindo a essa estrela. E ele mesmo já nos fala da impossibilidade dessa viagem, até pela falta de veículo ou de tecnologia que nos leve até essa estrela. Mas ele vai dizer que nós podemos pensar. E pensando, nós podemos nos locomover até lá. Seja pelo pensamento ou já nos falando sobre o veículo do próprio espírito, o próprio pensamento. Porque quando libertos do corpo, é o nosso pensamento que nos conduz aonde nós queremos ir. E ele vai dizer, pense então que você conseguirá chegar da Terra até a estrela mais próxima, visível. Quando você chegar nessa estrela, olhe para trás. Veja se você consegue enxergar a Terra. E você não vai enxergar. Porque a Terra é um dos mundos menores, talvez menos significantes de todo o universo. E muitas vezes nós já achamos que somos o centro das atenções. Ele vai pedir para nós olharmos o Sol. E o Sol dessa estrela, nós também não conseguiremos o encontrar. Pelo tamanho, diante da posição da chegada na própria estrela. E já começa a dizer, o universo, então, é ilimitado, porque nos falta capacidade de medir. A dizer, então, que aquele limite antes estabelecido, o céu e o inferno, deixa de existir uma condição. E hoje a ciência já nos mostra isso. Mas em 62 seria impossível. 1862. E ele diz que bastaria alguns segundos para milhares de planetas cruzarem os nossos olhos. Porque Deus semeou mundos da mesma forma que semeou plantas no planeta Terra. Imaginemos as plantas na calçada, nos jardins, a mesma quantidade de mundos, de planetas. Descobrimos outras galáxias. Ele vai dizer que se nós fechássemos os olhos e buscássemos o lado direito, andaríamos dias, centenas, milhares de dias, milênios,
e ainda assim não teríamos caminhado um passo no universo. Que nós deveríamos então seguir para o outro lado. E ainda aí nós não encontraríamos um limite. A dizer para nós que esse é o espaço que muitas vezes nós queremos dizer estar no centro dele. Algo ainda desconhecido pela capacidade de avanço da própria ciência. E se a doutrina espírita já nos fala isso, a ciência vem buscando dados para poder provar. E dia a dia, esses dados vão comprovando aquilo que a doutrina espírita já tem nos trazido. Mas ele também vai abordar sobre o tempo. E ele vai dizer para nós o que é o tempo. O tempo que muitas vezes buscamos definir ou dividir pelo relógio. O ponteiro do relógio, 1 hora, meia hora, meio-dia, 12 horas. Nós ainda estamos vivendo a nossa vida contando os ponteiros do relógio. Mas ele vai dizer que, por tempo, deveríamos compreender apenas a sucessão das coisas. Que para Deus, Deus está fora do tempo. E me recordo em uma conversa que estávamos tendo, justamente sobre Deus. E de repente, um dos nossos amigos nos trouxe uma informação. Mas nós estamos falando de Deus considerando o tempo que nós conhecemos. Se nós tirarmos o tempo, perceberemos que a lei divina se mostra ainda mais bela, porque não há os ponteiros do relógio, mas a sucessão das coisas. Quanto mais nós fizermos, mais sucessões vamos tendo. O relógio, apenas uma divisão humana. Há percepções diferentes quando perguntamos para uma criança, um adolescente, um adulto ou para um idoso, quanto à percepção de tempo, da demora de 1 hora. Basta que nós pensemos em uma meditação. Fiquemos 1 minuto com os olhos fechados. Quando abrimos os olhos, parece que não passou 5 segundos ainda, e para nós parecia 1 hora. Percepções diferentes. E ele vai nos trazendo esse olhar. Quando buscamos o próprio André Luiz no livro Nosso Lar, André Luiz vai dizer que 100 anos da Terra equivale a um dia no plano espiritual, pela percepção de André Luiz no nosso lar, que dirá em esferas superiores. Então, o próprio Galileu vai nos perguntar, o que seria então 60, 70, 80, 90, 100 anos de idade ante o tempo divino? Quase nada. Mas depois, Galileu traz mais 2 mensagens, diversas, mas mais 2 que nós selecionamos. Onde uma delas vai falar sobre a lei, e a outra, a lei de progresso, e a outra sobre força. E na mensagem sobre a lei, ele vai nos levar a pensarmos no fundo do oceano, naquelas localidades profundas onde o homem ainda não conseguiu chegar pela falta de tecnologia, pela alta pressão, e que nenhum veículo consegue chegar a explorar as profundezas. Já pensamos? Há algo acima de nós que nós ainda não conhecemos, porque não temos condições. E abaixo também. E ele vai perguntar, ele vai pedir para que nós pensemos na profundeza, onde encontraríamos um animal, mas não o peixe, um animal que nós não conhecemos que vive nessas profundidades. Um animal que vive em campo escuro, porque a luz não penetra na profundidade. E que pensemos o que ele imagina ter ao lado dele, uma vez que esse animal não consegue enxergar, ou talvez sentir, mas que, pela misericórdia de Deus, Deus desse a inteligência para ele e clareasse um pouco o seu habitat, a fim de que ele pudesse anotar, Galileu Galilei, lá na Gênese, no capítulo 6, ele pudesse anotar
tudo aquilo que ele estava vendo ao seu redor. As espécies, o habitat, não mais como ele imaginava, mas agora vendo e sentindo. E que Deus desse a oportunidade dele subir um pouco mais, a experimentar agora onde há os peixes. E ele começa a ver espécies que ele nem imaginava que existia. E ele marca tudo. Deus dá a oportunidade dele subir um pouco mais, de chegar em cima da água e observar toda aquela paisagem distante, pedindo para que ele gravasse aquelas informações. E agora Deus, então, o permite colocar os 2 pés em terras firmes e vai pedir para que ele explore a terra, conheça o que antes era desconhecido. Vai vendo as civilizações, as edificações, as pessoas, o movimentar. E aí Galileu Galilei nos pergunta, será que ele continua com o mesmo entendimento de mundo quando estava lá embaixo do que agora? Ou será que ele já modificou a sua visão quanto ao mundo? Porque o que ele está nos dizendo é que nós já passamos desde o reino mineral, para o reino vegetal, para o reino animal, e hoje estamos no nominal. Nós já adquirimos as experiências de todos os reinos, já temos olhado novas informações, mas ainda vivemos com crenças limitantes do passado. Crenças que ainda nos condenam a alma após a morte, a um túmulo do céu e ao inferno. Nada além disso. E quando ele vai trabalhar a força, a produção, ele vai nos convidar a voltarmos alguns milhões de anos atrás. E ele vai dizer que milhões de anos atrás, a Terra não existia. O Sol também não existia. Mas mesmo assim, já havia diversos outros planetas, dando vida a outros tipos de espécie. E aí ele nos questiona, o que seria então 6.000 anos históricos da criação ante ao universo, ante a eternidade? Será que nós temos tido compreensão dessa dimensão que nos circunda? Será que nós temos renovado as nossas percepções de mundo agora que a doutrina espírita nos amplia esse olhar? Até aqui falamos pelo lado científico, mas poderíamos, se pela ciência guiados por Galilei, poderíamos agora escolher um guia para nos levar sobre o lado religioso. Jesus. Jesus, da questão 625 do Livro dos Espíritos. Modelo e guia. É esse guia que vai nos trazer a percepção da religião, desse olhar religioso quanto à própria imortalidade da alma. Porque o próprio Cristo já começa nos dizendo que meu Pai trabalha até hoje e eu também. A dizer que Deus continua criando e Ele também. E nós imaginamos que está tudo parado. E tudo isso que nós vimos no próprio universo continua tendo criações e mais criações. Mundos menos evoluídos que vão progredindo, porque tudo progride do primitivo até o celeste. Assim também estamos nós, das condições primitivas às condições celestes. Quando nós olhamos, pensamos, receber a luz da própria religião, pensava eu como conectar a religião à própria imortalidade da alma. Mas quando abri o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec já tinha deixado tudo pronto. Porque nós vamos lendo a sequência do Evangelho e vamos percebendo Jesus falando aos nossos corações. Nos falando justamente sobre a imortalidade da alma. Porque no primeiro capítulo,
Quando abrimos o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec traz para nós como referência a fala de Jesus. Não vim destruir as leis ou os profetas, mas dar cumprimento, mas dar seguimento. Se a imortalidade da alma não existe, por que Jesus, ao chegar, ao nascer, ele não disse, olha, quer saber? Daqui para trás apaga tudo. Vamos daqui para frente. Mas porque ele diz, vim dar cumprimento. Porque ele veio mostrar que Moisés veio apresentar Deus. Jesus veio trazer o amor de Deus para com a criatura. Mas caberia ao Espiritismo mostrar a estrada que levaria até Deus. Então Jesus vem nos trazer o amor de Deus para cada um de nós, na necessidade do cumprimento das suas leis. Não vim destruir as leis, mas cumpri-las. Há um espírito de sequência. Por isso começamos aqui a entender esse aspecto da imortalidade da alma. Não fomos criados apenas para uma vida material, e sim para outras vidas. Ainda não chegamos na própria reencarnação. Quando viramos o livro, no capítulo 2, em um diálogo que ele vai tendo ali com o Pilatos, quando o Pilatos vai perguntar a Jesus, você é o rei dos judeus? E ele vai dizer o quê? Não, meu reino não é desse mundo. Eu não sou rei desse mundo. A falar do mundo espiritual. Jesus já nos apresentava o mundo espiritual. Que não há uma limitação, uma cadeia, mas que há um mundo inteiro espiritual. Que por vezes temos dificuldades de enxergar, justamente pelo ponto de vista que nós colocamos ante as experiências. Que a vida futura precisa ser ativa dentro de nós e não vivemos apenas pela vida atual. Como na própria revista Espírita, nós vamos encontrando lá, a dizer que se nós olhássemos verdadeiramente para a Terra, compreenderíamos que aqui não passa de um albergue ordinário, onde não valeria a pena nem desarrumar as malas. E nós vivemos para ser reis desse mundo. Mas Jesus já dizia, meu reino não é aqui. Não é aqui que eu preciso construir castelos. Não é aqui que eu preciso ter as minhas fortunas. E quando viramos ao capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu Pai. Jesus ia falando aos discípulos o que ia acontecer com ele. Estava chegando a hora que ele partiria. E os discípulos todos ali, amargurados. E ele vai dizer, crede em mim. Crede também em Deus. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu já teria vos dito. Aonde Jesus vai apresentando então aos discípulos os diversos mundos habitados, as diferenças, os diferentes tipos de espíritos, os mais progredidos, os menos, os mais avançados, os mais evoluídos, os menos, os diversos espíritos que habitam esses mundos diversos que ele mesmo nos trouxe. Quando abrimos o capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, ninguém poderá entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Naquela conversa entre Jesus e Nicodemos, que Nicodemos não entendia, tanto que ele mesmo pergunta a Jesus, mas como? Como pode alguém já grande, adulto, velho, tornar a entrar ao ventre de uma mãe, nascer de novo? Percebemos aqui que Jesus começa trazendo o eixo do seu ensino à própria reencarnação, que não falava de entrar ao próprio ventre da mãe, mas a uma nova oportunidade pela lei da própria reencarnação. E poderíamos seguir Evangelho afora, porque o próprio capítulo 5, bem-aventurados os aflitos que serão consolados num futuro. Futuro? Que futuro? Se estaríamos nós destinados a apenas 2 destinos para a própria alma. A imortalidade da alma começa a ganhar um outro sentido. Porque a própria reencarnação, como na questão 222 do Livro dos Espíritos,
não é um novo dogma da religião espírita. Muito pelo contrário. É um ensinamento de Jesus, onde a doutrina espírita vem apenas nos despertar para aquilo que já havia sido falado. Nessa próprio item do Livro dos Espíritos, eles trazem, Kardec nos coloca, que se olhássemos ao tempo de Pitágoras, lá nós já ouviríamos sobre reencarnação. Porque a própria doutrina, nada de novo, veio nos apresentar ou nos ensinar, apenas nos conectar aos ensinamentos morais do Cristo. Caberia então à doutrina espírita, nesse momento, nos esclarecer sobre a imortalidade da alma, não só pelo aspecto do conforto, não só pelo aspecto do consolo, mas do modo racional. Racional porque eu não acredito desacreditando, eu creio porque compreendo. Por isso que na questão 627 do Livro dos Espíritos, é importante trazermos essas referências, porque percebemos o quanto temos de ensinamento na doutrina espírita. Ensinamentos que por vezes deixamos escorrer. Kardec vai quase colocar tudo a perder, porque ele vai dizer assim, mas se Jesus já trouxe tudo para nós, por que é que nós vamos precisar então escutar os espíritos? Há muitos espíritas falando isso. E aí os espíritos vão dizer, porque Jesus trazia uma mensagem para a vida eterna. Jesus falava por parábolas. Jesus ensinava de uma forma codificada. E precisaríamos nós, ao futuro, descodificarmos. Por isso o próprio Jesus fala no capítulo 16 de João, que há muitas coisas para ensinar, mas que nós ainda não conseguimos compreender. Quando vier o Espírito da verdade, esse nos guiará por toda a verdade, nos mostrando o que é verdadeiro e fazendo lembrar de mim. É o que o Cristo disse. Então a doutrina espírita viria para decodificar, descodificar o que havia sido codificado pelo Cristo, os ensinamentos, as passagens, as parábolas. E também para que nós pudéssemos pegar esses ensinamentos e aplicar. Mas muito mais do que isso. Porque muitos não têm compreendido o que Jesus trouxe. E dos que têm compreendido, poucos têm vivenciado, poucos têm aplicado. Esse é o olhar que nós pegamos do próprio Cristo, pelo pilar da religião. E o que a doutrina espírita vai nos trazer? Princípios que nos fazem entender um pouco melhor a questão da imortalidade. A iniciarmos pela questão 132 do Livro dos Espíritos. Como que nós nascemos? Qual o objetivo da encarnação? Somos seres espirituais, envolvidos de um corpo fluídico pelo Espírito, que quando nascemos nós ganhamos um corpo material para conduzir entre as experiências materiais. Qual o objetivo da encarnação? Fortalecermos, crescermos espiritualmente, buscarmos chegar à perfeição, vivendo as vicissitudes da vida. Mas se encarnar ou viver é isso, o que é então morrer? Questão 149 do Livro dos Espíritos. Morrer nada mais é do que deixar o corpo material e voltar a ser espírito. O espírito está dizendo, você volta a ser espírito. Simples assim. Deixa aquilo que não era seu, o corpo material, e volta à essência espiritual. E aí adentra a própria questão 167. E qual o objetivo, então, da reencarnação? Para nós nos ajustarmos. Por tudo aquilo que nós vamos contra a lei divina, nós vamos expiando, ajustando, arrumando. Para uns, surge como missão. Para outros, como expiação. Mas para buscar o progresso da humanidade. Aí então nós encontramos a verdadeira justiça divina. Esse é o eixo do ensinamento que a doutrina espírita tanto nos traz. Tanto que quando
olhamos ao túmulo de Kardec, lá nós encontramos a frase que muitos espíritas falam, mas que poucos vivenciam na mudança dos seus atos. Kardec coloca: nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Tal é a lei. Doutrina espírita nos ensina sobre a imortalidade da alma. Mas parece que apenas os conceitos ficariam distantes. Tanto que o próprio Cristo se coloca ainda ao seu tempo a dar os exemplos, para que nós agora pudéssemos enxergar de uma outra forma. Após a morte, Jesus diz que ao terceiro dia retornaria. E nós vamos trabalhar um pouquinho sobre as aparições de Jesus. Porque quando Maria vai visitar o túmulo, não encontra, o anjo que lá está vai dizer para ela: por que procuras aquele que vive entre o reino dos mortos? A dizer para nós, aos dias de hoje, por que é que nós estamos limitados ao próprio túmulo, sendo que deveríamos estar reportando a essência espiritual? Maria retorna ao acampamento e vai dizer aos apóstolos. Mas Simão duvida. Não é possível. Não é? E vai ao encontro. Chega no túmulo, nada de corpo do Cristo. Ele começa a ficar meio pensativo. 2 discípulos desistem do acampamento e retornam para sua casa, a aldeia de Emaús. Jesus encontra com eles na figura de um peregrino e eles não reconhecem o Cristo. Porque estamos esperando o Cristo, a sua fisionomia. O Cristo vai voltar. Aliás, ele nunca foi. Jesus está presente todos os dias na nossa vida e nós não percebemos. Provando a imortalidade da alma e nós não percebemos. Quantas são as ferramentas e as oportunidades que vamos tendo no dia de edificação e que deixamos passar despercebido. É Jesus nos dando essas condições. A terceira aparição é quando ele aparece no meio dos discípulos, lá em Jerusalém. Tomé não acredita. Simão Pedro cai de joelhos, já entendendo sobre a imortalidade da alma. Tomé vai tocar, ver as feridas. E Jesus vai dizer: feliz é aquele que, sem ver, tem acreditado. Porque muitos, vendo, não creem. Nós ainda estamos no papel daqueles que estão vendo e não conseguem crer. Nós ainda estamos falando uma imortalidade que não é verdadeira. Nós ainda estamos buscando o túmulo, ao invés de buscarmos o Espírito. Porque o próprio Cristo, na passagem, quando ele restitui a saúde de Lázaro, nós sabemos que Lázaro não estava morto. Mas ele mesmo vai dizer às suas irmãs: essa enfermidade não é para a morte do corpo, mas para a glória de Deus. Vai adentrar, então, e vai pedir para que Lázaro saia do túmulo. Saia, Lázaro. Trazendo para nós o simbolismo de que a imortalidade da alma precisa nos renovar. Desamarre-o, liberte-o, deixe seguir sem essas amarras. Sem essas crenças que por anos e anos e anos, encarnações e encarnações, têm nos limitado à própria ação. Assim como Lázaro. Jesus espera que nós olhemos a vida por uma outra ótica. Porque quando pegamos as curas que Jesus fez, os paralíticos, os cegos, tantos outros, se nós buscamos os próprios discípulos, todos eles morreram. Todos. Mas todos os túmulos estão vazios. Por que é que Jesus usaria da cura se aquela cura fosse apenas para aquela vida? Porque nós não sabemos se dentre aqueles que foram curados no dia seguinte, algum desencarnou. Tudo em vão o que Jesus tivera feito, se fosse olhado apenas para uma vida material. Por isso que Paulo vai enviar a Corinto, no seu capítulo 15, na primeira carta,
dizendo que se Jesus ressuscitou, os mortos também ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, Jesus também não ressuscitou. Ressuscitar, quando buscamos aos tempos passados, significa a própria reencarnação. Se Jesus ressuscitou, todos nós ressuscitaremos. Se Jesus, então, se mostrou pela imortalidade, todos nós nos mostraremos. Porque se acreditamos em Jesus para apenas uma vida, somos os mais infelizes de todos. Paulo de Tarso coloca isso. Por isso, a doutrina espírita nos dá elementos suficientes para compreendermos a imortalidade de uma outra forma. Para vivermos uma vida de uma outra forma, compreendendo agora a alma imortal. Vamos buscar ao capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, compreendendo que somente o verdadeiro espírita compreende a verdadeira imortalidade da alma. No capítulo 17, sede perfeitos, os bons espíritas. Lá nós encontramos uma frase que todo instante falamos. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar as más inclinações. O verdadeiro espírita, aquele que compreende a imortalidade da alma, tem buscado se transformar, tem buscado não ceder às más inclinações. Mas é no capítulo 20, os trabalhadores da última hora, a missão dos espíritas, que Erasto nos fala que muitos serão chamados, mas muitos na doutrina espírita se desviarão do caminho, porque não compreenderão de fato a imortalidade. Então Erasto nos traz que tem uma maneira de nós sabermos se estamos nesse caminho. Quando nós nos colocamos a praticar, a ensinar a caridade e a aplicar a caridade, ensinada e vivida, pela abnegação de nós mesmos, pelo desinteresse pelo pessoal, pelo número de aflitos que temos nós consolados, mas principalmente pelo triunfo dos nossos próprios princípios. Princípios. Porque se nós ainda não temos triunfado sobre os princípios cristãos, é porque não compreendemos de fato o que a imortalidade significa na rota espiritual. Por isso, finalizamos aqui a nossa reflexão com uma frase de um espírito que nos serve como exemplo de trabalho, de serviço, de determinação, de compreensão da própria imortalidade. Espírito esse que horas após a sua morte, o seu desencarne, ele vem trazer a primeira comunicação mediúnica. Caibar Schutel. 5 horas após a sua morte, o seu desencarne, lá estava ele, já dando a primeira comunicação, escolhendo inclusive a frase da sua própria lápide. E é justamente essa frase que nós finalizamos a reflexão desse estudo. Caibar Schutel vai trazer para nós: vivi, vivo e viverei, porque sou imortal. Muito obrigado. Agradecendo mais uma vez ao SEAP, todos os amigos, pelo carinho, pela oportunidade, pelo estudo, que Jesus possa realmente estar presente nos nossos sentimentos ante a imortalidade da alma. Pedimos nessa oportunidade que fechemos os olhos mais uma vez, agradecendo aos ensinamentos que a doutrina espírita tão bem nos traz. Pedimos ao plano espiritual, aos benfeitores espirituais, que mantenham acesas as nossas chamas, que mantenham acesa a sementeira de amor e de luz, para compreendermos as preciosidades do Evangelho em nossa vida. Que não mais olhemos apenas para as coisas do mundo,
mas que nos encantemos pelas coisas espirituais. Que não mais caminhemos de forma limitada, mas que compreendemos a expansão do universo quanto às nossas realizações. Senhor, nos mantenha firmes, com coragem, com bom ânimo, para que possamos compreender na sua mensagem o consolo precioso à nossa alma, sem nos limitarmos apenas aos nossos interesses, mas lembrando e pedindo que seja feita sempre a tua vontade e jamais a nossa. Que assim seja. Graças a Deus.